Graça e paz a todos, meus queridos. Que dia maravilhoso. Terça-feira. Hoje já iniciamos esta terça-feira linda em oração. Estávamos ali no templo, na casa do Senhor, orando por toda a igreja, orando pela sua vida. E hoje quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Estamos falando um pouco sobre alguns homens de Deus que foram poderosamente usados pelo Senhor em seu tempo, e principalmente depois ali de Pentecostes, homens que foram cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, vai dizer assim: o anjo do Senhor disse a Felipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu no caminho. Encontrou um etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem, ele viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado ali em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. O Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Olha que tremendo. O Espírito do Senhor, queridos, dizendo a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Felipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar por onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Felipe: você pode, se crer de todo o coração. Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco, ele respondeu: mas eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Felipe e o eunuco desceram a água e Felipe o batizou. Glória a Deus. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Olha, queridos, que tremendo. Este homem, ele estava sendo usado, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele começou a pregar, e começou a evangelizar o nome do Senhor. O Espírito do Senhor deu uma direção para Felipe: Felipe, você vai do lado, você vai se aparear a essa carruagem. Ali tem um eunuco, ali tem alguém que está lendo agora o livro do profeta. De quem ele estava falando? Aquela escritura do nosso mestre. Estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que foi para o madeiro, aquele que foi para a cruz, aquele que foi para o sepulcro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Queridos, então o coração dele se encheu de alegria, porque ele entendeu a palavra. Diante daquilo, ele perguntou: o que me impede de me batizar? Existe a água,
existe aquele que pode me batizar. O que eu preciso? Eu preciso crer. Aleluia! E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Aleluia! Então imediatamente pararam a carruagem, aconteceu-se o batismo, e olha que interessante, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Repentinamente, o eunuco não o viu mais, porém cheio de alegria, queridos, ele seguiu o seu caminho. E onde Filipe passava, ele evangelizava, ele pregava, anunciava as boas novas do Senhor. Então é esta palavra que eu quero deixar no teu coração. Medite sobre ela. Está aí no livro de Atos, capítulo 8. Leia. E esta palavra, eu creio que fará toda a diferença na sua vida, nessa terça-feira, nesse dia maravilhoso que o Senhor preparou. Queridos, que o Senhor o abençoe e sejamos como Filipe, sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E vamos anunciar as boas novas em nome de Jesus. Um abraço a todos, um excelente dia, uma excelente noite a todos vocês, em nome de Jesus.